Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo número 2. Lucas, capítulo número 2. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 20. Lucas, capítulo 2, do verso 8 ao verso 20. A palavra de Deus diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Pai, obrigado por estarmos essa manhã em Tua casa, diante da Tua palavra, com mais esta oportunidade de ouvirmos a voz do Senhor nesse lugar. E é isso que nós queremos, Pai, ouvir a voz de Deus. Não estamos aqui para ouvir homens, mas sim a palavra do Senhor. Não as doutrinas humanas, mas a doutrina de Deus. Que a Tua palavra seja ministrada ao nosso coração, vinda diretamente do Teu Santo Espírito. Para isso eu quero ser um instrumento do Senhor. Peço que a Tua unção esteja sobre mim, me capacitando a anunciar a Tua palavra com poder para a transformação dos nossos corações. Entrego esta ministração em Tuas mãos e oro junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, aqui está um texto do Evangelho segundo Lucas, falando a respeito deste acontecimento, o nascimento de Jesus, que é algo que praticamente todo mundo cristão vai comemorar daqui a 2 dias, numa data tradicional que ficou marcada num calendário, embora não seja certamente uma data precisa, mas é um evento comemorativo de um nascimento, como nós temos hoje também o costume de fazer. Comemoramos o nascimento dos nossos parentes, dos nossos amigos. Nós celebramos esse evento porque nos alegramos com o surgimento dessa pessoa no mundo. Então esta seria uma boa razão para nós celebrarmos o Natal, o nascimento de Jesus. A alegria que temos por saber que Cristo, o Senhor, como dito aqui, o Salvador, veio ao mundo, e isto é razão suficiente para nós comemorarmos. Porque o Natal, na verdade, é o cumprimento de uma profecia. O nascimento de Jesus foi algo programado e predito por Deus há muitos e muitos anos atrás. Começa lá no Éden. Eu quero ler com você Gênesis, no capítulo número 3. Por incrível que pareça, a promessa desse nascimento, ela vem de Deus, lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, no versículo 15, onde está escrito: como consequência do pecado do homem, originalmente descrito no capítulo 3, a Bíblia diz no versículo 15, Deus falando ao homem e sua mulher: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
Deus proferiu uma sentença para Adão e Eva e agora profere uma sentença contra Satanás, a serpente, dizendo que haveria uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Veja, quando fala da mulher, não fala de uma descendência, mas fala de um descendente. Todos descendemos desta mulher, chamada Eva, mas especificamente o verso 15 fala de um único descendente, e este descendente pisaria a cabeça da serpente, embora esta pudesse lhe ferir o calcanhar. Mas um ferimento no calcanhar não se compara a um ferimento numa cabeça esmagada. Então a sentença de Deus para a serpente já previa o nascimento de um único para pisar a cabeça da serpente, para aniquilá-la nos seus domínios, para aniquilar com o seu domínio sobre a humanidade. Então Deus já está anunciando lá no Éden o nascimento de Jesus, o Senhor, o Salvador. E desde aquela queda, muito antes até inclusive dela, porque Deus é onisciente, já havia o plano de resgate e salvação do homem através de Jesus Cristo. É o que a Bíblia nos diz. E seria um acontecimento histórico, como de fato o foi, embora, como já disse a você, a data não tenha uma precisão histórica, por diversas razões, mas o acontecimento é histórico. Tanto que hoje nós contamos o nosso calendário como antes e depois de Cristo. Não é assim que faz o mundo ocidental, o mundo cristão? Nós estamos vivendo 2018 depois de Cristo. Ou seja, um acontecimento que marcou toda a humanidade. Predito por Deus, anunciado ao mundo, anunciado a Satanás e presenciado pelos pastores, como foi dito aqui no texto que nós acabamos de ler. Mas também seria este um acontecimento de cumprimento de outras profecias. Eu vou ler com você para ilustrar. Isaías capítulo 7, versículo 14. Veja, há algumas profecias na Bíblia que falam deste momento. Em Isaías capítulo 7, verso 14, diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual o sinal? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, o sinal predito por Isaías se cumpre no dia do nascimento de Jesus. Ainda em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mais uma profecia do Antigo Testamento, por Isaías, que se cumpriu no dia do nascimento de Jesus. Agora vamos ao texto em Miqueias, capítulo 5, versículo número 2. Miqueias, capítulo 5, no verso número 2, está escrito assim pelo profeta Miqueias: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Veja o profeta Miqueias dizendo que em Belém Efrata, aquela pequena cidade, tão pequena que quase não era mencionada, dali sairia o rei de Israel. Mas não apenas um rei comum como os demais reis o foram, mas um rei com características distintas, porque as origens deste rei são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, claramente falando de um nascimento que já aconteceu na eternidade. Jesus não é gerado quando é concebido no ventre de Maria, mas é pré-existente, segundo diz a Bíblia. Então, mais uma profecia marcando esse acontecimento. Isaías dizendo:
como ele seria, como seria o seu nome, como seriam as circunstâncias de nascer de uma virgem. Miqueias dizendo o local do seu nascimento, e tudo isso sendo confirmado na palavra de Deus no Novo Testamento. Então, se há razões para comemorarmos, irmãos, estão aqui evidenciadas: o nascimento do Salvador, anunciado muito tempo antes da história da humanidade, pré-concebido por Deus na eternidade, se cumprindo num determinado dia, no momento certo e na hora certa, porque Deus nunca adianta nem atrasa o seu relógio. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, no momento em que tinha que vir, e voltará também no momento em que tiver que voltar, porque Deus sabe tudo a respeito do tempo e a respeito das circunstâncias. Mas o que importa para nós é que o Natal, na verdade, representa a expressão máxima do amor de Deus. Porque veja bem, lá em Gênesis 3, como eu li com você, o homem e sua mulher haviam desobedecido a Deus, influenciados pela serpente, mas com o livre-arbítrio de desobedecer. Eles decidiram errar. Não se pode culpar a serpente. Ela é culpada juntamente com eles por ser um instrumento maligno, mas a escolha final foi de cada um deles, e decidiram livre e espontaneamente pecar e desobedecer a Deus. Mas Deus, no seu infinito amor, já tinha um plano pré-programado, pré-concebido para a redenção de um homem que decidiu se afastar dele. Veja, o que nós normalmente fazemos com aqueles que nos fazem mal, o que nós normalmente fazemos com aqueles que nos prejudicam, no mínimo queremos nos afastar dessas pessoas. Quando não, alguns querem vingança, mas no mínimo nós não queremos assunto, nós queremos distância daqueles que nos fizeram mal. Mas Deus foi ofendido pelo homem no pecado, mas ele não quer distância, ele busca aproximação. Embora houvesse uma circunstância danosa para o pecado, uma consequência danosa que o homem sofreu, mas Deus não desistiu do homem a ponto de abandoná-lo à sua própria sorte. Então, o plano pré-concebido de Deus de redenção, a verdade é uma grande evidência do seu amor, que o apóstolo João ilustrou no seu evangelho, no capítulo número 3, ele faz a ilustração desse amor de maneira magnífica. Ele diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. O mundo não é o mundo físico, não é as coisas terrenas, mas o mundo, ele se refere ao homem, à descendência do homem. São esses que Deus amou, e amou de tal maneira, mesmo eles tendo errado, que ele deu o seu Filho unigênito para que qualquer um deles que cresce nele não morresse, mas tivesse vida eterna. O versículo 17 diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja, o Natal é uma evidência, uma prova real do grande amor de Deus pelo homem. Jesus vir ao mundo, sabendo do seu destino, sabendo do porquê da sua concepção, sabendo da sua missão, dar a sua vida por amor. Deus de tal maneira amou, que se preocupou, que deu, que investiu, que possibilitou que o homem agora fizesse uma escolha, mas dessa vez uma escolha acertada. Nós, a humanidade que antes escolhemos o mal, escolhemos a desobediência, foi-nos dada uma nova oportunidade de agora crer, de escolher a verdade. Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê, pecou de novo, escolheu de novo errado, portanto, já está condenado. Mas o Natal é uma prova evidente desse grande amor com o qual Deus nos amou. Mas aí, queridos, voltamos ao texto que nós começamos em Lucas capítulo 2, e vemos aqui
esse acontecimento, ilustrado pelos profetas, predito pelos profetas, revelando o amor de Deus, nós vemos este acontecimento sendo narrado a determinados pastores de ovelhas que estavam ali fazendo o seu trabalho, apacentando, guardando as suas ovelhas, as protegendo à noite, como diz a palavra de Deus. E os anjos estão ali para anunciar essa boa nova, essa novidade, essa boa notícia de que a salvação veio ao mundo, a promessa se cumpriu, as profecias se cumpriram, o amor se materializou, se concretizou, o amor de Deus. Não é mais só um discurso, mas é algo evidente e palpável. Isso é anunciado aos pastores que estão em Belém, na mesma cidade em que Jesus nasceu. Pastores estavam no campo cumprindo o seu ofício e recebem de maneira extraordinária o anúncio desse nascimento. E aqui eu queria olhar para esse texto com um pouco mais de atenção, para que a gente pudesse tirar algumas lições práticas para a nossa vida, para que a nossa comemoração do Natal não fosse tão deturpada quanto tem sido hoje, ultimamente no mundo, não é? Porque, se pensarmos bem, talvez até nós mesmos, ao comemorarmos o Natal, muitas vezes comemoramos um feriado, né? Muitas vezes comemoramos umas comidas gostosas que a gente deixa para comer uma vez só por ano, né? Eu não sei porquê. Por que só pode ter rabanada no Natal, né? Pode ter o ano todo, né? Panetone eu já me acostumei o ano todo, coisa gostosa. Mas aí a gente fica pensando que o Natal se resumiu a um determinado tipo de comida, a um feriado, a umas brincadeiras, uma confraternização, um amigo oculto, uma coisa assim ou outra e tal, e percamos talvez o sentido do que realmente ele representa. Então, um texto como esse, mostrando esse anúncio aos pastores, talvez Deus possa nos dar algumas lições a respeito do comportamento desses pastores, que podem muito bem nos representar no momento que ouvimos falar de Jesus. Até esse dia, nenhum deles conhecia Jesus, nenhum deles se atentava para as profecias bíblicas, talvez fosse algo que estivesse apenas no imaginário. Poderiam, como judeus, conhecer os textos que eu citei a você, uma virgem vai conceber, a cidade será Belém, né? O nome será maravilhoso. Tudo isso talvez eles pudessem até conhecer, mas uma coisa tão distante, uma coisa tão inimaginável que num dia de trabalho como outro qualquer, a gente não imaginava que pudesse ser hoje o dia do cumprimento dessas profecias. Mas há algumas coisas para tirarmos de lição na reação desses pastores quando ouvem o anúncio do Senhor Jesus dado pelos anjos do céu. No versículo 15 e no versículo 16 do texto, diz assim: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, exatamente como os anjos tinham falado. Mas o que eles fizeram quando ouviram o anúncio dos anjos? Pensa bem, o que os anjos fizeram ali naquela noite? Eles anunciaram o Evangelho. Eis que vos trago boas novas. O que é boas novas? Evangelho. Novas de grande alegria. Um Evangelho, uma novidade que vai trazer muita alegria aos corações. Os pastores talvez tenham sido os primeiros seres humanos evangelizados da nossa era. E não foi por um crente, foi por uma equipe de anjos evangelistas que apareceram ali e falaram a Jesus nesse mundo. Jesus nasceu, está ali como cumprimento de tudo aquilo que a Bíblia dizia, está agora real, materializado, palpável. E vocês podem vê-lo, está lá deitado numa manjedoura. O anúncio do Evangelho pelos anjos. Os pastores foram os primeiros evangelizados. E qual a reação deles?
Alguns podiam dizer assim, eu acho que a gente bebeu hoje. Pensa bem, não podia? Você está de noite, de madrugada, igual esse pessoal que diz que vê disco voador, já viu? Essas narrativas assim. Estava lá de madrugada, viu um disco voador, de repente é cachaça, né? O cara vê tudo, né? Vê elefante voar, vê submarino amarelo, vê tudo. Tomou algum treco. Talvez os pastores, por exemplo, eu acho que a gente está vendo coisa aí. Esse negócio de ver anjo, está esquisito isso aí, hein? Você viu também? Eu vi, mas acho que a gente bebeu da mesma cachaça. Podiam ter falado assim, mas não, acontece que eles creram. Veja, a diferença é que primeiro eles creram. Irmãos, independente de Natal, do que vai acontecer depois da manhã, a gente tem que crer em Jesus. Senão, não tem sentido nada disso, não é? Não tem sentido Natal, e muita gente vai comemorar o Natal sem crer em Jesus. Acho que deve ter até judeu comemorando o Natal aqui no Brasil. O Brasil é tão assim ecumênico, né? Tem judeu comemorando o Natal, tem macumbeiro comemorando o Natal, todo mundo comemora o Natal, independente de crer ou não em Jesus. Mas eles, em primeiro lugar, acreditaram na mensagem. Quem nele crê não será condenado. O que não crê já está condenado. Eles creram em primeiro lugar. E o verso 16 diz que a primeira reação deles ao crer foi apressadamente para o lugar. Ou seja, um crer que produz uma ação e uma ação imediata. Não é um crer que vai se estabelecendo a prestações. É um crer de convicção. É assim que eu creio na pregação do Evangelho. Ou o camarada crê ou ele não crê. Não tem esse negócio, eu acho que eu acreditei, vou dar mais um tempo. Eu ouvi mais umas pregações, se esse cara me convencer, o anjo apareceu uma vez só, não, se o anjo vier uma semana na minha casa, de repente eu acredito. Tem gente que fica assim, né? Conversão é obra do Espírito Santo, que convence o homem, que coloca no coração, que impregna na gente aquela certeza. Eu não sei tudo da Bíblia, ainda não conheço muita coisa, mas uma coisa eu já tenho certeza: Jesus é o Salvador. Essa é a salvação. O resto vem com o tempo, mas a certeza é na hora. E ali, com a certeza daqueles homens, eles correram para o centro da cidade. Estavam no campo. Ah, não, vamos lá para Belém agora, vamos lá para o centro, que lá que a gente vai achar ele. Olha, engraçado que o anjo não deu endereço, né? Não tinha GPS, não botaram as coordenadas, o anjo só falou, está lá em Belém, e está numa manjedoura. Não sei se eles acertaram na primeira, se bateram em várias manjedouras, né? Foram por vários estábulos, mas o negócio é que eles chegaram lá. Mas o que impressiona é que eles foram apressadamente. Se creio em Jesus, a atitude tem que ser rápida, irmãos. A decisão tem que ser rápida, tem que ser com pressa. É igual Jesus disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Não demora não, Zaqueu. Se demorar aí eu vou embora, você perde a oportunidade. Conheceu Jesus, creu em Jesus, reconhece depressa. Ah, mas eu sei que, não sei que, depois a gente vê isso. Mas a minha mudança, os pecados, depois a gente vê isso. Mas creu, confessa. Amém? E eles creram e fizeram assim. Uma resposta a Deus. Jesus estava já entre os homens, então era imperioso chegar-se a ele. E aí é interessante, porque o texto diz que eles não estavam passeando no campo, apreciando as estrelas quando viram os anjos, procurando o OVNI. Não. Eles estavam trabalhando. Trabalhando com o quê? Com ovelha. Estavam lá, trabalhando com ovelha. E como é que eles saíram de lá e foram para Belém procurar a manjedoura? Levaram as ovelhas junto? Não dá, né, irmão? Sair do campo com um monte de ovelha, um monte de pastor, invadindo a cidade, imagina, a cidade toda, ia ser um escândalo, né? Eles deixaram as ovelhas no campo para ir com pressa até o lugar onde Jesus estava. Isso aí, irmãos, não é conjectura, isso aí é real.
Se eles foram, certamente não levaram as ovelhas, deixaram o rebanho para ir ver Jesus. E essa é a hora da gente se perguntar: o que é mais importante na minha vida? Eu ir estar com Jesus ou eu resolver qualquer outro negócio na minha existência? Seja lícito, seja correto, não importa. Mas o que é prioritário para mim? Eles tinham uma boa desculpa: olha, eu acreditei no anjo, mas tem que guardar as ovelhas primeiro, porque como é que vai ser? Vou deixá-las aqui. Mas a Bíblia diz que eles foram com pressa, irmãos, então não tinha tempo para guardar a ovelha, não tinha tempo para fazer nada. É aquela reação. Pá! É assim que a gente tem que agir, como cristão, como quem já ouviu o Evangelho, como quem já creu. Fazer as coisas, colocar as prioridades em ordem. O que tem sido a prioridade da nossa vida? É cuidar primeiro dos nossos negócios, dos nossos interesses, e o tempo que sobrar, a gente dá um pulinho na igreja, dá uma benzida, né? Faz um sinal da cruz, resolve tudo. É isso que a gente tem feito? A gente prioriza tudo na vida, menos ouvir o Deus, ouvir o Senhor, menos louvar, menos estar com os irmãos. É uma questão de decisão. E decisão que tem que ser tomada hoje, agora, imediatamente, com pressa. Para seguir Jesus, alguma coisa tem que ficar para trás. Isso é um princípio, veja. A gente pode dizer, mas é uma regra, é um princípio. Entenda o que é um princípio. Em Marcos, abra aí a Bíblia em Marcos. Marcos, capítulo 8, verso 34. Texto bem conhecido de todos nós. Marcos 8, verso 34. Diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Para seguir Jesus, eu tenho que negar alguma coisa. E a primeira coisa que eu tenho que negar sou eu. Às vezes é mais fácil negar outras coisas, né? Às vezes é mais fácil fazer um jejum. Às vezes é mais fácil dizer assim: olha, eu vou ficar uma semana sem ver televisão. Eu vou ficar um mês sem entrar no Facebook. Às vezes é mais fácil a gente fazer isso do que a gente negar a nós mesmos. Negar as nossas vontades, negar as nossas preferências, negar as nossas prioridades. Às vezes é mais fácil fazer isso. Mas o que Jesus está dizendo é que se alguém, qualquer um, quiser segui-lo, vai ter que começar se negando. Depois vai tomar uma cruz e aí sim vai atrás dele. Então, para ir até Jesus, alguma coisa fica para trás. Mas Jesus que disse isso foi também aquele que deu exemplo, porque ele deixou tudo por nós. Lá em Filipenses, no capítulo 2, a Bíblia diz que ele abriu mão de tudo, esvaziou-se por completo para se dar por nós. Então, aquele que pede de mim que eu me negue, também ele próprio se negou a si mesmo. Ele próprio, como diz a Bíblia, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. Então, ele também me deu exemplo. Então, seguir Jesus, irmãos, é algo que requer compromisso, é algo que requer decisão e decisão imediata. E eles, por isso, foram com pressa, foram imediatamente, não perderam tempo com nada, com teoria nenhuma, largaram as ovelhas lá e foram até a cidade para encontrar com Jesus. Irmãos, aqui há um divisor de águas dentro da igreja. Nós podemos ter todo tipo de pessoa dentro da igreja. Podemos ter até joio, como diz a Bíblia. Posso estar na igreja porque eu gosto da igreja. No momento de verão é bom que tenha ar-condicionado, né? Domingo tem até almoço na cantina, baratinho. Aí eu gosto da igreja. Eu gosto do evangelho. É bacana. O pastor às vezes dá umas palavras assim que dá uma animada na gente. Então, é interessante. Eu gosto do ensino bíblico. Gosto da igreja, mas eu não tomo uma decisão por Jesus.
Aí, irmãos, a gente não está aqui falando de gostar ou não da igreja, gostar ou não do evangelho. Os anjos poderiam ter gostado, os anjos não, os pastores, poderiam ter se sentido muito honrados. Poxa, anjos apareceram para nos contar isso, que maravilha. Poxa, estou emocionado. Outro dia eu vou lá ver Jesus. Qualquer dia desse eu apareço. Podia ser assim ou não podia? Estou exagerando? Podia ser assim. Como tem muita gente, é assim. Qualquer dia eu vou lá na igreja, eu gosto, sabe? Tem gente que às vezes vai falar com o pastor Paulo, está 1 mês longe da igreja, pastor Paulo, o que houve? Mas eu gosto da igreja, qualquer dia eu apareço. Acontece isso, pastor. Eu gosto, qualquer dia eu vou lá. Qualquer dia eu chego lá. Mas os pastores não fizeram isso, eles foram na hora, porque o senso de urgência, de decisão, de tomada de posição é imediato e isso se estende a nós. Natal, irmãos, é um encontro do perdido com o Salvador. Entende? É um encontro de mudança, de transformação. E aí a gente vê aqui em Lucas 19:10, o texto que eu já citei aqui de Zaqueu, mas no finalzinho, em Lucas 19:10, o que Jesus está dizendo no final da sua visita à casa de Zaqueu? Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Aqueles pastores eram como todos os outros, perdidos, como toda a humanidade condenada. E Jesus veio para buscar. E se ele veio para buscar, eu preciso encontrá-lo. E ele se deixa encontrar. Os anjos disseram direitinho como achá-lo. Então é uma iniciativa que eu preciso tomar. Eu preciso. Como nós louvamos ainda há pouco aí, Mateus 11:28, que Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. É hora de ir a Jesus, é hora de encontrá-lo, é hora de descansar do pecado, é hora de descansar da vida errada, é hora de ter o encontro. Não existe Natal se não existe isso. Não existe Natal se não existe conversão. Não faz diferença celebrar algo que não me diz nada, que não me mudou de forma alguma. Mas não foi assim com os anjos. Voltando ao texto em Lucas 2, no versículo 17, está escrito assim: e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Eles obedeceram e foram lá ver Jesus. Encontraram Jesus na manjedoura, Maria e José e os demais bichinhos ao seu lado. Está aí o presépio montado. Lembra do presépio? É isso. É essa cena aqui, o presépio. Os pastores, José, Maria, Jesus e os animais em volta. Está aqui acontecendo. Mas quando eles chegaram lá, o que eles fizeram? Anunciaram para José, para Maria e para quem mais quisesse ouvir, eles anunciaram o quê? O que tinha sido dito a respeito desse menino. O que os anjos falaram, eles falaram também ali. Veja a analogia aqui. Eles estão testemunhando agora de Jesus. Os anjos os evangelizaram. Agora eles se tornaram evangelistas. Eles estão anunciando o que ouviram falar de Jesus. Natal tem sentido assim. Quando nós cremos em Jesus, nos comprometemos com Ele e anunciamos o que sabemos dele. Então é um momento de anúncio. Natal é um momento de testemunho. Não sei se você vai ter oportunidade de passar o Natal com alguns parentes seus que não conhecem a Jesus, mas é um momento, de repente, você pedir a palavra e de trazer 2 ou 3 palavras, falando do Salvador, falando do nascimento, falando da importância de crer, de decidir, de se comprometer, falando aquilo que você sabe a respeito de Jesus. Anunciando, então, o Natal é um testemunho. Eles não se contentaram em apenas ver o Salvador.
ou se encontrar com o Salvador, mas eles testemunharam do Salvador. Essa missão, irmãos, foi dada a nós, ou não? Nós hoje somos testemunhas de Jesus, porque cremos nele, porque o conhecemos. Os pastores foram conhecer Jesus de perto, viram, mas ao mesmo tempo já se tornaram testemunhas. Já disseram o que sabiam a respeito de Jesus. E veja o verso 18, continua: todos os que ouviram se admiraram. Aqui dá a impressão que nesse presépio tem mais gente. Amém? Todos que ouviram, não só Maria e José, tinha mais gente lá. Então o testemunho que eles deram foi ouvido por outras pessoas. Foi uma evangelização. O Natal foi um momento de evangelização. E eles então testemunham, e todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas, ditas pelos pastores. A pregação deles foi cheia de poder. O testemunho foi impactante, porque era um testemunho de alguém que teve uma experiência com Jesus. Então nós não somos chamados apenas para frequentar a igreja. Nós temos que crer, ter uma fé viva e uma experiência real com Jesus, de algo que Jesus transformou na sua vida. Para que você possa testemunhar com poder, você tem que falar de algo que é real. Não é algo que você apenas ouviu, mas algo que você vivenciou. Eles ouviram os anjos, mas eles vivenciaram aquele momento sobrenatural. Então, para você que teve um momento sobrenatural com Deus, o Natal pode ser um momento para você testemunhar com poder daquilo que você viveu e tem vivido com Jesus Cristo. Então é um momento imperdível para nós. Assim como eles, cheios de poder, ministraram e as pessoas ficaram impactadas com aquilo que ouviram. Então quem encontra com Cristo não pode se calar. Quem realmente teve um encontro com Jesus tem que abrir a sua boca, porque o seu coração deve estar cheio de fogo. E como a boca fala do que o coração está cheio, coração cheio de fogo do Espírito, quando você abrir a sua boca, é o fogo do Espírito que vai sair dela, para tocar e derreter o coração mais duro que você possa imaginar. E não somente no Natal, mas talvez todos os dias que a gente tiver essa oportunidade. Mas como estamos falando especificamente do Natal, é o Natal onde todo mundo está aberto a receber alguma coisa. É o Natal o momento onde a gente pode falar de Jesus sem causar muito escândalo, já que ele, teoricamente, é o motivo da festa. Então é uma oportunidade ímpar para qualquer um de nós poder testemunhar. E para terminar, o texto diz no versículo 20, que eles foram embora depois disso. Voltaram então, os pastores, voltaram para o campo, voltaram para as suas ovelhas, mas voltaram como? Glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Voltaram esses homens transformados por Jesus, não só pelo que ouviram dos anjos, mas porque viram o menino, porque testemunharam, porque todos ficaram impactados com aquilo que ouviram, e a volta deles para casa é uma volta de júbilo, de alegria, de louvor. Então, encontrar com Jesus abre o coração do homem para louvar a Deus. E aí, irmãos, a gente precisa analisar como anda o louvor na nossa vida. A vida deles não era mais a mesma porque algo novo tinha acontecido. Se a gente se converteu de verdade, a nossa vida não pode ser mais a mesma, nosso comportamento tem que mudar e nós temos que ter alegria no louvor. E olha, impacta muito quando nós ficamos muito frios no louvor. A impressão que eu tenho é que muitos irmãos não conhecem Jesus, não conhecem a Cristo. Porque se ficamos frios no louvor, quer dizer que a nossa experiência com Cristo já foi há muito tempo e ela não tem se renovado na nossa vida. Porque o que os pastores fizeram ao voltar foi algo espontâneo. Não tinha dirigente de louvor, não tinha ritual, foi algo que brotou espontaneamente.
Eles voltam para o campo louvando, glorificando, se alegrando. É uma festa o Natal ou não é, irmãos? De alegria, alegria no Espírito Santo. Mas isso só funciona para quem conhece Jesus. Isso só funciona para quem tem experiência com Deus. Se a gente não tem experiência com Deus, tudo é mais mecânico. Natal é encontro, Natal é testemunho e é louvor no nosso coração. Que assim seja o seu Natal. Amém? Deus abençoe. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Ah, meu Deus, ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua palavra. E agora queremos, Pai, colocá-la em prática em nossa vida. Que nessa noite de Natal nós possamos testemunhar do Teu grande amor por nós. Possamos testemunhar da grande mudança que o Senhor operou na nossa vida. Possamos dar testemunho da grande obra que o Senhor realizou por toda a humanidade. A prova do Teu grande amor. Que nenhum de nós se cale, meu Pai. E eu te peço, levanta a Tua igreja aqui para louvar. Levanta o Teu povo, aquece os corações, Senhor, para que haja louvor genuíno nos nossos lábios, que ele nasça de forma espontânea no nosso coração, porque ele é a consequência de uma vida com Deus. Oro, meu Pai, por cada um dos irmãos, por cada uma das famílias que estarão reunidas nessa noite de Natal. Que o Senhor esteja presente em cada coração. E que a Tua palavra seja anunciada, quebrando barreiras, derretendo corações. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor.
Glória a Deus.